sem poder nada fazer, sei que tento me vencer, acaba como vez. Quando chego perto tudo esqueço, não tenho vez. Me consolo, foi errado o momento da vez, mas na verdade nada esconde essa minha timidez. Fui agarrado comigo, arranjar a companhia de pensar em você. Toda hora do dia eu carrego comigo, arranjar a companhia, verdade, nada esconde essa minha timidez. Na verdade nada esconde essa minha timidez. Talvez escreva um poema no qual grite o seu nome. Nem sei se vale a pena. Talvez só telefone. Eu me ensaio, mas nada sai. O seu rosto me distrai com um raio. Eu encubro desfaço, eu camuflo desfaço. Eu respiro bem fundo, objetivo profundo. Mudei rosto e imagem, mas você me sorriu. Essa foi minha coragem, no seu inimigo. Vamos chegando, gente! Quando chego perto, por esqueço, não tenho vez. Me consolo, foi errado o momento da vez, mas na verdade nada esconde essa minha timidez. Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você. Toda hora do dia eu carrego comigo a grande agonia, verdade, nada esconde essa minha timidez. Na verdade nada esconde essa minha timidez. Na verdade nada esconde. Boa noite! Nada esconde essa minha timidez. Carlos Freire, guitarra. Boa noite! Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas! Aqui quem está, agora sim. Boa noite! Na pontinha do nariz, outro pra você, palhaço Pilu. Boa noite, Vânia, Juliano, Rafa, Marcos, Martinha. Sejam todos muito bem-vindos. É verdade, o Messi pra mim também é terapia. Boa noite, Jesse. Dono do meu futuro, olá. Becky Farias, aqui. Seja bem-vinda, Flor. Você é um espetáculo, eu sou só fã das suas lives. Bem-vinda, Martinha. Jax, palestrante Jax. Carolina, Elineia, Thaís Ribeiro, sejam todos bem-vindos à minha live aqui no Periscope. Pra quem não me conhece, eu Faria. E a Beck Farias? Tudo bem? Obrigada, VLC. Obrigada, gente. Hoje nós vamos falar de um tema também que é muito comum. É uma dor que é muito comum, é uma dor universal. O medo. Quem aqui nunca sentiu medo? Hoje eu vou compartilhar com você as minhas 6 táticas ninjas para você exterminar com o medo, para você vencer esse medo e ter a coragem de um guerreiro ou de uma guerreira. Não consigo sorrir assim com $1 a 4. Oh, meu Deus.
Olha que você está colocando a sua alegria no lugar errado, hein? Você tem que pensar. Juliano, olá, Juliano. Marcos. Obrigada, Martinha, por convidar seus amigos, seus seguidores. Oi, Gi! Tudo bem, Flor? Obrigada. Então, gente, pra quem não me conhece, não sei se tem alguém que está me vendo pela primeira vez. Amanda, você conhece Mari Lorenzetti? Não, ainda não conheço. Olá. Olá, Jaque. Quero sorrir quando pegar o teste positivo de gravidez. Então, gente, quem não me conhece ainda, eu sou Amanda Gaia, coach de êxito integral e vendas online. Basicamente, minha missão de vida é ajudar pessoas e empresas a acelerarem seus resultados, para que elas tenham cada vez mais êxito, que sejam cada vez mais produtivas, mais prósperas e mais felizes. E hoje, a gente vai tratar desse assunto aqui, que é um assunto que é muito recorrente. A gente percebe isso em vários âmbitos, tanto na vida pessoal como na vida profissional. O medo é uma emoção que realmente nos traz uma série de danos. Se você não aprende a lidar com essa emoção, você tem muitos prejuízos. Palhaço, obrigada por convidar seus amigos. Mas, quem sou eu para falar de medo, né? Eu sou Amanda Gaia, eu sou hipnóloga clínica, analista comportamental, coach certificada internacionalmente. Tenho um canal no YouTube, sim. E essas lives que eu tenho feito aqui, eu vou em breve colocar todas lá, para quem perdeu, por alguma razão não pôde acompanhar desde o início. Obrigada, Mércia, por compartilhar também aí sempre esse apoio. Então, ao longo da minha vida, eu estudei diversas coisas. Estudei psicologia, administração, comecei a estudar medicina também. Depois abandonei a carreira de medicina para ser coach, né? Então, uma decisão que realmente é bastante corajosa, sendo que é uma profissão que ainda não está nem totalmente regulamentada aqui no Brasil, né? Então, é verdade. Eu já passei por inúmeras situações na minha vida em que eu tive que me defrontar com esta bendita emoção. E eu sou também fundadora do Construa, que é o Congresso Mundial de Soluções e Táticas para Resultados Acelerados, e também a fundadora do Mulheres Digitais e do Coach Digitais, que ambos são congressos de empreendedorismo digital para ajudar pessoas a automatizarem, a escalarem seus negócios através da internet. Mas, ao contrário do que você pode estar pensando aí, nem sempre eu fui essa pessoa hoje realizadora, né, extrovertida, que dança da câmera para um monte de estranho. Não, gente, ao longo da minha vida eu já fui uma pessoa bastante tímida, muito tímida. Eu tinha pavor de falar em público. Se eu sou modelo, atriz, então, pois é, eu passei por diversas atividades para ir desenvolvendo mais, né, essa habilidade de perder a vergonha, de me tornar sem vergonha, né? Quando eu era criança, na minha adolescência, eu sofri bullying no colégio. Então, eu lembro que quando eu ia apresentar meus trabalhos escolares, pelo fato de eu ser muito branquinha para minha terra de origem, eu sou de Belém do Pará, se alguém aqui ainda não conhece. Ah, você já viu, Vivi? Pois é. Isso tem a ver com autoestima? Total, total. Acho que um sorriso desse mesmo até lá. Obrigada. A gente acaba internalizando alguns estímulos aversivos que acontecem com a gente de maneira muito negativa. A gente absorve e, por não saber como lidar, a gente acaba criando um sistema de crenças que fazem com que a gente fique paralisado, com que a gente acabe generalizando para outras situações. Então, imagina uma situação em que uma criança, como eu vivi, quando eu ia apresentar um trabalho diante da minha turma, da minha classe,
E chegando lá, os meus colegas ficavam chamando de cera de vela, não, era cada um, barata branca, ai gente, era cada apelido horrível que me davam, ficavam gargalhando da minha cara, ficavam realmente fazendo me sentir a pior das pessoas, porque eu era muito diferente da maioria. A maioria lá tem a pele mais escurinha, mais moreninha. Então eu realmente me sentia uma estranha no ninho, né? E o que acontecia é que eu acabava ficando muito atordoada com aqueles comentários e afetava a minha performance na apresentação do trabalho. E isso é uma coisa muito comum. O medo, ele paralisa a gente se a gente não souber como lidar com ele. Não acredito que você já foi tímida um dia. Pois é, pode acreditar, Juliana. Gente, por conta dessa experiência, eu generalizei. Então, todas as vezes que eu cheguei, a gente era horrível. Imagina uma criança de acho que eu tinha uns 9, 10 anos. E de repente aquelas gargalhadas, incrível que até hoje ficou na minha memória, até hoje eu lembro bem. Realmente, aquelas vozes, aquelas gargalhadas, os apelidos, né? Todas as vezes que eu chegava para apresentar algum trabalho, seja na faculdade, seja no âmbito profissional mesmo, Alessandra, você também se identifica, né? É verdade, gente, muita gente passa por isso. E aí o que acontece? Simplesmente eu travava geral. E isso até me impedia de apresentar o trabalho muitas vezes, afetava meu rendimento. Então eu percebi que era um problema sério, eu precisava resolver isso. E aí me indicaram para fazer teatro. Lá fui eu me meter no teatro. E assim começou também minha jornada na carreira artística, né? Então, daí que vocês veem as minhas caras e bocas, que muita gente fala, é do teatro, né? Então eu fiz o teatro e realmente a experiência, nossa, nas primeiras vezes foi bem complicado, mas depois os exercícios que a gente vai fazendo nos ensaios, eu fui ficando em contato com aquela experiência, fui me acostumando. E aí depois também estudei dança, comecei a trabalhar com dança árabe, né? Eu também sou professora de dança árabe. Isso também me ajudou bastante, né? Porque não é qualquer pessoa que tem a coragem de ficar com uma roupa daquelas dançando para um monte de gente estranha também, né, gente? Como faz para separar a máscara do seu verdadeiro eu? Como faz para separar aí é que está. Quem é seu verdadeiro eu? Quem é? Gente, nós somos vários. Veja bem, não são máscaras, são partes de você. Você tem que entender isso, olha, você tem que ter, todos nós temos várias, 1001 facetas, não é verdade? Com algumas pessoas, se você acaba de encontrar uma pessoa na rua, você é de um jeito. Lá na sua casa, você é de outro. Com a sua esposa, você é de outro. Quando você está com seus amigos, você é de outro jeito. Nós todos temos 1001 facetas. Então, quando você incorpora um personagem, digamos assim, na verdade você não está incorporando personagem nenhum, é você. Só que é uma parte de você. Então nós temos que ter esse jogo de cintura para atuar, para trocar de personagem, como se troca de roupa, conforme a situação. Também sofri na escola com meu nome. Nossa, pois é complicado. A gente, na infância, né, isso é muito comum. É verdade, são nossas camadas, perfeitos, exatamente, são todas as nossas camadas. Imagina um militar do mesmo jeito no quartel e... meu Deus do céu, imagina isso, Marcos, não tem condições, né, gente? Não dá. Então, o que acontece? A gente precisa entender, primeiro, que a coragem, ela não é um dom, ela não é um traço genético, tá? É uma habilidade. É uma habilidade social que é decorrente de uma habilidade emocional. Amanda, hoje eu tô gostando da live. Obrigada. Então, a gente precisa entender que, antes de tudo, uma pessoa corajosa, ela não é que ela não tenha medo, ela tem medo. Antes de cada live, eu confesso pra vocês que às vezes dá um certo nervosismo. A gente fica assim, ai meu Deus, ainda mais que eu já escutei que algumas pessoas falam que às vezes entram algumas pessoas nas lives e fazem uns comentários horríveis. Um dia desse aconteceu com o Gilberto Chaves, não sei se vocês viram.
alguém entrou e ficou ofendendo ele, chamando ele de macaco, não sei o que. Gente, foi horrível. Então, às vezes a gente fica, é uma situação, é ao vivo a coisa aqui, então tudo pode acontecer. A gente tem que estar preparado para tudo. E isso, esse desconhecido, ele gera um certo desconforto, gera uma certa ansiedade, gera medo. Mas, como já dizia Nelson Mandela, o grande Nelson Mandela, coragem não é ausência de medo, é o agir apesar do medo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar. Então, você se tornando, exatamente, não pode, não, exatamente. Então, você não vai se libertar do medo. O medo vai continuar aí, até porque o medo, ele é bom. Ele é uma emoção benéfica, ele te protege, né? Ele é um sentimento, é uma emoção de autopreservação. Medo de ser julgado, exatamente. Eu fico nervoso na hora de entrar na live. Já teve gente que me fez perguntas assim, de ai meu Deus. Ótimo, exatamente. Agir, o medo às vezes é bom. Sim, na verdade, o medo ele é sempre bom. O medo ele é sempre saudável. Ele existe por alguma razão. Agora, o que a gente tem que fazer é aprender a dialogar com ele. Quanto mais rápido a gente fizer esse diálogo interno e puder aprender o que ele está querendo ensinar, o que ele está querendo mostrar ali, melhor, tá? Eu fiquei sem graça, mas soube me sair. Ai, gente, que situação. Eu nem consigo imaginar isso acontecendo comigo aqui nas minhas lives. Até hoje, graças a Deus, até que tem pessoal, vocês têm sido bem generosos comigo, né? Não apareceu nenhum estranho aqui que me colocou maus lençóis, assim, né? Que eu tenho que bloquear, né? Que eu já vi que eu já tô até preparada, que disseram que quando acontece isso, a gente tem que rapidamente bloquear a pessoa ali. Nem sei se eu vou conseguir fazer isso na hora, mas enfim, a gente tem que estar preparado para tudo. E esse também é uma das táticas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Obrigada, Shirley! Então, entendendo que a dor é uma emoção universal, todo mundo sente medo, sabendo também que as consequências de você não lidar, de você não gerenciar esse medo adequadamente, podem te atrapalhar. Por exemplo, tem pessoas que por causa do medo, elas procrastinam, sabe? Às vezes elas ficam empurrando com a barriga o início de algum projeto importante, ou a conclusão de algum projeto importante que ela já começou, por medo do que vai acontecer, medo do fracasso, medo de dar errado, medo de não ser como, sabe, se esperou que seria, né? Pois é, olha, Bruna, também procrastina. Isso é muito comum, muitas pessoas procrastinam os seus projetos, seus sonhos, por medo. Então, a gente precisa usar o medo a nosso favor, usar a força desse medo para crescer e não fazer o contrário, não dar poder para ele, para que ele deixe a gente congelado sem sair do lugar, tá? E sabendo que com a coragem, é importante também a gente lembrar que uma pessoa corajosa, quando ela consegue driblar, quando ela consegue superar esse medo, ela acaba atuando com uma performance muito melhor. Porque ela vai, por exemplo, diante de uma situação aversiva, ela vai saber lidar de uma maneira mais segura, mais confiante. E isso serve para tudo. De repente você vai numa entrevista de emprego, ou se você vai ter que fechar um negócio, fechar uma venda, um negócio importante, a gente já vai chegar lá. Ou se você vai ter que, de repente, enfrentar uma discussão familiar, uma discussão de relacionamento, que é algum problema, algum nó que você tem que desatar, mas você está ali, ai meu Deus do céu, isso vai dar problema. Então, entendendo que com a coragem você acaba driblando essas situações, né? O medo de ser vaiado, tira a oportunidade de ser aplaudido. Nossa! Muito legal, muito boa essa. O medo de ser vaiado tira a oportunidade de ser aplaudido. É verdade. Então, uma coisa que você tem que pensar é que quanto mais você praticar, desenvolver a coragem, mais rápido você vai se tornar na habilidade de se tornar corajoso. Quanto mais rápido você colocar em prática, quanto mais você treinar, mais rapidamente você vai se tornar corajoso. É treino, é uma habilidade. Ok? Só um minuto. Então, agora nós vamos para as 6 táticas ninjas para você vencer o medo e ter a coragem de um guerreiro. Tá legal? Primeira tática. Acalme a fera antes de tentar domá-la. Tá? Quem quiser dar print aí da tela. Acalme a fera antes de tentar domá-la. Como assim?
assim, Amanda, calma, minha fera, tá? Ok, vamos supor que o medo é justamente essa emoção que te assombra, né? Que tá ali, é uma sombra. Como nós estávamos falando ontem a respeito de sombra, o medo, ele tá ali por um propósito, ele tá ali com uma função de te ajudar a ser melhor de alguma maneira. É um alerta, é uma emoção de estado de aviso, para você ficar atento para alguma providência que você tem que ser tomada para evitar uma consequência que você não espera, que você não deseja. Então, para a gente acalmar essa fera, a gente precisa, antes de tudo, entender que essa sombra... Obrigada, Alessandra, por convidar seus amigos, tá? Obrigada pelos coraçõezinhos também, gente, vocês são fofos. E aí, o que acontece? Você tem que entender que esse medo é seu amigo, né? Então, ele tá ali para te mostrar alguma coisa. Então, vamos começar primeiro a dialogar com esse medo. Afinal de contas, é medo realmente? Você tem que identificar que emoção é aquela. Exatamente. Toda emoção negativa, toda sombra tem uma história. Toda sombra quer ser ouvida. Então comece a escutá-la. De onde vem esse medo? Como é que ela foi parar ali? Que gatilhos exatamente dispararam aquela emoção? E aí você faz uma viagem ao longo da sua história. Medo poderia ser a falta de conhecimento para lidar com o desconhecido? Pode, exatamente. Na verdade, a situação desconhecida, ela acaba causando esse desconforto, porque assim como pode vir uma consequência muito bacana, muito positiva, um resultado que você espera, ou que você não espera, mas que é muito bom, ok, pode vir também uma consequência que vai te deixar desesperado, né? Então, essa incerteza gera medo. Então, a gente precisa, antes de tudo, entender que emoção é essa. É medo, ok, identifiquei, nossa, isso que eu estou sentindo, esse desconforto é medo. E como é que ele foi parar aí? O que disparou na minha mente esse gatilho? É porque eu tenho que apresentar um trabalho, e eu lembro quando surgiu essa emoção, qual é a história desse medo? Nossa, eu me lembrei, isso me faz lembrar daquela vez lá atrás, quando riram de mim, quando eu tirei aquela nota baixa porque ficaram avacalhando com o meu desenvolvimento lá e tal. E aí você começa a entender como é que aquele bendito medo foi parar ali. É importante você entender, ouvir essa emoção. E aí, depois disso, depois de identificar, você vai fazer a seguinte pergunta para ele. O que ele quer me ensinar? O que de fato eu posso fazer para evitar que a possível situação desagradável possa surgir e aconteça? Então, por exemplo, no caso de uma apresentação de trabalho, uma monografia, mas e quando você não se lembra? Muito bom. Quando você não se lembra, isso é bastante comum, às vezes é uma situação tão antiga, tão remota na nossa história, que a gente não lembra de cabeça onde foi que surgiu. Inclusive as pessoas que têm problema de gagueira, geralmente sofrem disso, né? Eu lembro que eu já tive alguns coaches que eram gagos e a gente fez esse tratamento justamente dessa maneira. A gente fez uma técnica de programação neurolinguística que você faz uma viagem no tempo, você faz uma linha de tempo, né? E aí você vai colocando ali, vai fazendo uma espécie de retrospectiva, ano por ano, pontuando os fatos importantes da sua vida, Natal, aniversário, Réveillon, Carnaval, Páscoa, momentos importantes até você encontrar onde pode ter começado esse episódio. Eu sou meio gaga, o José falou. Pois é, olha, isso é um tratamento muito simples, tá? Que você pode fazer dessa maneira. E aí você faz uma retrospectiva para mapear, identificar qual é a história deste medo. Por que eu tenho este bendito medo? Como que ele foi se instalar aí? Como que começou essa configuração cerebral em mim? Identificando, você vai então aprender com ele. O que eu posso fazer? O que eu tenho controle hoje para... Obrigada, Edson, por convidar seus amigos. O que eu posso fazer hoje, com os recursos que eu tenho hoje, para me proteger dessa situação?
de forma prática, né? Então, por exemplo, se naquele momento, eu lembro que naquele dia as pessoas ficaram rindo de mim porque eu falei assim, assado, ou então porque eu fui fechar uma venda e eu esqueci de fazer tal coisa e por isso que a venda não foi fechada. E aí a melhor forma é você fazer o planejamento estratégico daquela sua ação, que é justamente a terceira tática. Mas antes da terceira tática, antes da gente entrar no planejamento estratégico, a gente tem que escolher um bom treinador. É a segunda tática. Primeira tática, você vai fazer as pazes com essa emoção, entendeu que ela não é tua inimiga, entendeu que ela não tá aí para te matar, para te atrapalhar a vida, não. Ela tá aí porque ela quer te elevar, ela quer te fazer melhor. Quantas pessoas vocês não conhecem? Grandes palestrantes, grandes que foram pessoas super tímidas. Então, isso é muito comum. Justamente essa sombra, esse medo, ele está aí para te fazer uma pessoa muito melhor, para transcender, tá? Então, primeiro ponto. O segundo ponto, escolha um treinador, de preferência um treinador exigente. Esse treinador, ele vai ser o teu guardião, o guardião do comportamento desse novo hábito de coragem que você quer instalar. Uma pessoa que vai te lembrar do que tem que ser feito. Tá? Então, para te cobrar, olha, vai lá, faz isso. E aí você combina com ele aquela âncora de dores, de prazer, aquela recompensa ou punição por você fazer ou não fazer o que disse que vai fazer, tá? A terceira tática é justamente definir as suas estratégias de combate. Como assim? Definir as estratégias de combate. É isso aí. É verdade, gente. O Aldo é um espetáculo. O Aldo é um treinador espetacular. Inclusive, foi graças a ele que me incentivou tremendamente para eu começar a fazer meu periscope. Porque eu confesso para vocês que todas as vezes que eu entrava na live dos outros e via aquelas pessoas colocando aqueles comentários horríveis, eu falei, meu Deus do céu, não vou saber isso acontecer comigo. Eu tava morrendo de medo, gente. E aí o Aldo, eu fiz com ele esse desafio, né? E ele ficou pegando no meu pé. Bora, você vai fazer essa live sim, você vai começar. Então, escolha um treinador exigente. Não pode ser muito bonzinho, não, que vai ficar passando mão na sua cabeça. Toda vez que você disser, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não. Esses passos servem para quem tem trauma? Servem para quem tem trauma. E geralmente, o medo, ele muitas vezes é decorrente de um trauma que foi gerado lá atrás, né? Então, você vai definir as suas estratégias de combate. Lembra? Você vai ali enfrentar aquela situação aversiva. E aí, o que você vai fazer? Você tem que planejar a batalha. Como um bom ninja, gente, eu também fiz karatê. Eu cheguei à faixa roxa de karatê. O karatê me ajudou bastante também a pensar estrategicamente em combate e tudo mais. E, olha, a Edila falou que também era. Olha que coisa, gente. Então, como é que define as estratégias? Você vai, digamos, planejar a sua luta, né? Estudar o cenário e estudar o seu oponente. Você vai estudar qual é o terreno, ok? Qual é o cenário que vai ser essa batalha. Marcos Amaral, aqui você não é Amanda. O que eu não sou? Olha, não sei. Realmente eu estudei muita coisa nessa vida. Timidez é a falta de confiança em si mesmo, medo de rejeição. É bem isso, a gente tem esse medo, é normal, todos nós queremos ser aceitos, né, aprovados, reconhecidos e amados, mas a gente sabe que ninguém agrada a todo mundo. Boa noite, Marilza! Boa noite, bem-vinda! Então, na hora que você estiver ali, diante daquela situação aversiva que você vai ter que enfrentar, aquele medo, aquele pavor, que nem como na música que a gente colocou na abertura, né? No caso, no exemplo em questão da música, ele é um cara super tímido e ele também tem pavor. Cada vez que ele vai se encontrar com a amada dele, ali ele treme, as pernas tremem na base e não consegue falar com a minha saia. Ele faz de tudo e não consegue vencer o bendito medo, né? Acabar com a timidez dele. E aí, o que acontece? Você tem que planejar. E são coisas que você vai mapear mesmo, tá? Então, onde que vai ser o local? Quanto mais você puder ter de dados, de informações daquela situação que você vai enfrentar, melhor. Pesquisar onde que vai ser, se você vai apresentar um trabalho, se é uma entrevista de emprego, por exemplo,
você falou de karatê. Aí eu falei, yes, exatamente. Você vai ter que identificar elementos que você possa ter um certo controle aí para poder se sentir mais confortável naquela situação. Então, se você vai numa entrevista de emprego, tente descobrir mais sobre aquela empresa, sobre quem vai lhe entrevistar, né? Então, mapeie seu oponente. Conheci a Amanda em um trabalho que fizemos juntas em Belém. Olha, peraí, poxa, nossa, como você mudou, não pude ver quem é o nome. Crica, oi Crica, bem-vinda, Flor. Então, gente, quanto mais, lembra que o que dá medo é o desconhecido? Então, quanto mais você puder reunir de informações a respeito daquilo, mais favorável vai ser para você. Obrigada, Crica, por convidar seus amigos. Feliz por acompanhar seu trabalho, VL. Não sei quem é, não estou reconhecendo, perdão. Então, estude o seu terreno de batalha, estude o seu oponente. Se de repente você vai ter que fazer uma negociação de venda ali com o seu cliente, ou enfim, com um parceiro, você vai ter que fechar um grande negócio, estude ao máximo, busque o máximo de informações daquele cliente, quais são as dores dele, quais são os desejos dele, quais são as frustrações, quais são os anseios, as expectativas. Quanto mais informações você tiver do seu oponente e do seu cenário de batalha, melhor você vai estar preparado para enfrentar essa luta. Cheguei atrasado, vou assistir a reprise. Tudo bem. Ok? Essa então foi a terceira tática ninja para você vencer o medo. Tá? E se você quiser... desculpa, gente, tem gente nova chegando aqui. Deixa eu me apresentar de novo. Eu sou Amanda Gaia, eu sou coach de êxito integral e vendas online, coautora do livro best-seller Programados para Vencer, que é este aqui, que inclusive está na promoção, viu? Já está quase acabando, gente. Quem já comprou, fique sabendo que hoje mesmo eu já terminei de fazer todas as dedicatórias com todo carinho, uma a uma. Você vai receber na sua casa o seu livro. Amanhã eu devo estar encaminhando um e-mail para você com as instruções, já com o link dos seus bônus que vocês vão ganhar, tá bom? Que, lembrando, né, você vai ter acesso à nossa comunidade fechada, exclusiva dos leitores do livro, onde nós, coautores, né, mais de 20 coautores, compartilhamos estratégias, conteúdos para que você possa acelerar os seus resultados. Obrigada, Edila. Com a dedicatória, exatamente, Gi, você pode comprar lá no meu site, www.amandagaia.com. Gaia com I, tá, gente? www.amandagaia.com. Se alguém puder escrever aí o site, ajuda quem ainda não conhecer, tá? Então, esse livro, além desse link que vou mandar para você da nossa comunidade, eu já vou mandar para você também a informação a respeito do nosso outro bônus, né? Que é a sessão de coaching em grupo, para acabar de vez com a autossabotagem da sua vida. Olha aí, é esse site, gente. Obrigada, Gi. E o Aldo também colocou. Tá? Então, se você ainda não garantiu o seu exemplar, aproveita. Esse livro está numa promoção assim muito, muito imperdível, gente. Esse livro já está esgotado em todas as livrarias, né? Então, a gente só tem esses exemplares mesmo porque, como mudei, fui morar fora do país e a caixa ficou lá em Belém. Agora que eu mudei para cá, para Florianópolis, então ainda ficou. Eu acabei deixando essa caixa lá para vender em outro momento, enfim. Então eu ainda tenho alguns exemplares, se você quiser, corre lá e garante o seu, tá bom? Então vamos agora, voltando aqui, para nossa quarta tática ninja. A quarta tática ninja é: vença antes de lutar. Como assim, Amanda? Vença antes de lutar? É impossível, a gente só vence. Calma. Isso aqui é uma técnica também de programação neurolinguística e hipnose, que você vai fazer uma espécie de ensaio mental, que a gente chama de ensaio cognitivo, onde você vai criar um filme na sua cabeça.
O Aldo também fala muito isso no programa Segredos da Superação dele. Gente, para quem não conhece o Aldo, recomendo que sigam. Acho bem improvável porque a maioria aqui, né, acaba... todo mundo praticamente conhece as lives do Aldo, né? Bem, eu sou suspeita para falar, mas para mim é o melhor coach do Brasil, são as melhores lives do Brasil, né? O melhor mentor do Brasil. E ele é o porta-voz oficial do livro e do filme The Secret, O Segredo, do Efeito Sombra, enfim, de vários outros, né? Então, e ele tem me ajudado muito ao longo da minha jornada, meu mentor e meu sócio em vários projetos. E ele fala no programa dele que uma das técnicas para você superar qualquer coisa é primeiro você vencer na mente. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer aqui, fazer um ensaio cognitivo. Então, você tem que fazer um filme na sua mente daquela situação que você quer superar. Se você quer apresentar um trabalho em público, imagine, feche os seus olhos lá no seu cantinho isolado e visualize você ali apresentando, dando um show em todas as etapas. Obrigada, Aldo. Imagine em todas as etapas, desde quando você entra no local, você olhando para a plateia, você apresentando o trabalho, até a hora de você sair. Imagine o começo, meio e fim. Todo o desfecho do filme perfeito e completo. E aí você faz esse ensaio primeiro na sua mente. E depois você vai para frente do espelho e treina, ensaia. Treina, repete. E aí você vai ver que isso vai aumentar estupidamente as suas chances de performar, maravilhosamente lá na situação que você vai ter que se apresentar. Então, a quinta tática ninja é: escolha as suas armas de combate e seus suprimentos. Como assim? As suas armas e suprimentos, que eu chamei aqui, metaforicamente, lógico, é você estabelecer as suas âncoras. Âncoras que você pode utilizar de encorajamento, âncoras de força, âncoras de agilidade, âncoras de confiança. Podem ser imagens, objetos, músicas, personagens. Então, por exemplo, para mim, eu tenho uma âncora de imagem que é... Ai, gente, vocês vão rir. É a imagem da Angelina Jolie no personagem da Tomb Raider. Eu sei, podem rir, mas realmente eu sou fã da Angelina, assim, e eu gosto muito desse personagem dela, porque pra mim ela é a maior representação de coragem. É uma pessoa muito, muito corajosa, né? É uma guerreira, uma heroína. Então eu tenho uma foto dela bem grande que eu colocava diariamente e olhava para ela para, digamos, despertar a minha guerreira interior. Então isso é um artifício, é uma âncora. Então você pode escolher imagens, objetos, tem gente que utiliza pulseiras, sabe? Obrigada, Krika. Então qualquer coisa que você possa utilizar, que vá te disparar na mente esse gatilho de coragem, de confiança, de força, tá? Inclusive posturas corporais, né? Como o próprio Aldo também ensina no livro dele, Força de Impacto, poderosíssimo, que recomendo também que comprem e leiam, né? Quem ainda não leu, porque também ensina como você pode ter essa força extrema, né? Quando você mais precisa. Então, o último passo, tá? A última tática ninja aqui, ó, treine para vencer. Como assim? É para você não treinar fazendo de conta, tá? Para você não se enganar, para você realmente repetir. Repetir e repetir e repetir e repetir. Porque o seu cérebro, ele se reconfigura sempre que você altera o seu padrão de comportamento. Então, quanto mais você, digamos, modelar uma pessoa, imagina, é uma estratégia muito boa. Se você não sabe como agir de uma determinada maneira numa situação que você nunca agiu daquela forma, procura alguém que é muito bom naquilo e modela aquele comportamento. Se você quer ser um grande orador ou um grande galanteador, né, no caso, no relacionamento amoroso, quem você conhece que é bom nisso já, que já tem essa habilidade desenvolvida? Vê como ele faz e modela. E aí você vai praticar. Angelina Gaia é ótimo. Tá? Então você vai praticar, que quanto mais você praticar, mais o seu cérebro vai
se reconfigurar para reagir cada vez melhor e mais rápido diante daquelas situações aversivas. E aí, o que vai acontecer é que ele vai generalizar. Olha, modelo Leila Navarro. A Leila também é uma grande palestrante motivacional, muito alegre, ela é ótima, realmente. Ela muito alto astral, né? Não tem como você ficar sério numa palestra dela. Então, você vai repetir, porque a repetição daquele padrão novo, ele vai alterar e vai manter você cada vez mais forte, cada vez mais corajosa para enfrentar as situações diversas da sua vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Vamos só aqui recapitular. Quem chegou atrasado, eu sou Amanda Gaia, coach de êxito integral e vendas online, e hoje nós falamos aqui nessa live sobre as 6 táticas ninjas para você superar o medo e despertar o seu guerreiro interior, para ter a coragem de um guerreiro. Recapitulando, primeira, acalme a fera do medo antes de tentar domá-la. Segundo, escolha um treinador exigente para um guardião desse seu novo hábito de coragem. Terceiro, defina suas estratégias de combate, estudando bem o seu cenário e o seu oponente. Vença primeiro na mente, vença antes de lutar. Escolha suas armas e suprimentos, suas âncoras e treine, repita. Quanto mais você ficar exposto àquela situação, por isso que o teatro, a dança, o karatê, por isso que a gente se desenvolve nessas situações, porque você acaba ficando exposto àqueles estímulos. O seu cérebro vai se acostumar com aqueles estímulos, vai se reconfigurar e vai se tornar cada vez mais rápido e melhor para responder àquelas situações. Tá bom, gente? Bem, é isso. Para encerrar nossa live de hoje, eu quero ler algumas frases para reflexão, tá bom? Obrigada, Juliana. Olha só, gente. 4 frases para a gente encerrar a nossa live de hoje, tá? Primeira, grandes guerreiros não se fazem com batalhas fáceis. Essa frase é minha, viu, gente? Grandes guerreiros não se fazem com batalhas fáceis. Então, se você por alguma razão sente que a sua batalha está muito difícil, saiba que aí dentro de você tem um grande guerreiro querendo brotar, tá bom? Segunda frase. A vida muda na proporção da sua coragem. A vida muda na proporção da sua coragem. Olha como é poderoso você desenvolver coragem. Terceira frase. Aquilo que nós falamos do Nelson Mandela, coragem não é a ausência do medo, é o agir apesar do medo. E a 4ª e última frase, na minha opinião a mais poderosa, se você pensa que pode ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e mágica. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Do Guild. Um grande abraço, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Parabéns por você estar aqui. Obrigada por toda a generosidade dos coraçõezinhos. Obrigada, Gisele. Compartilhe, se você é uma pessoa também que gosta de ajudar as outras, que você quer contribuir, porque muita gente tem esses problemas, né, gente? Então, compartilhe, divulgue, né? Assim você vai estar espalhando, vai estar contribuindo para que mais pessoas possam se superar e serem melhores e mais felizes. Um grande abraço, até amanhã. Me arrependo do que digo, frases incertas e eu tento ser direto. O medo me ataca, sem poder nada fazer, sei que tento me vencer, acaba com mudez. Quando chego perto tudo esqueci, não tenho vez, me consolo, foi errado o momento da vez, mas na verdade nada esconde essa minha timidez. Eu carrego comigo a grande harmonia de pensar em você. Toda hora do dia eu carrego comigo a grande harmonia, verdade, nada esconde essa minha timidez. Na verdade nada esconde essa minha timidez.